capítulo de número 19, no versículo de número 1 diz: chegando a Jericó, atravessava Jesus uma cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à influência do povo. Por isso, versículo 4, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou em cima e achou Zaqueu: desce depressa, pois preciso ficar hoje na sua casa. Até aqui. O texto mostra claramente um homem que queria ir para a igreja, uma pessoa que estava assim: olha, o que eu estou fazendo hoje aqui? Olha, eu estou sabendo que vai ter um culto ali, passou um carro de som chamando, sabe, o povo está falando no grupo que vai ter culto. Eu vou no culto, eu vou no culto. Zaqueu estava com essa intenção de ouvir uma pregação, de ouvir uma palavra. Quando dá referência a ver Jesus, é ouvir o que Jesus fala, ver o que Jesus faz, é ir para a igreja, é ir para o culto, nessa religiosidade de querer ir até lá. Só que aconteceu um negócio ali. Jesus, ele direcionou a palavra diretamente ao coração de Zaqueu. Um homem que estava ali apenas para ver Jesus, agora passa a ser um homem que Jesus direciona uma palavra direta ao coração dele. Todos nós aqui somos Zaqueu. Você é Zaqueu, eu sou Zaqueu. Nós estamos numa figueira brava. Eu não sei quanto você, mas para estar aqui nessa igreja até hoje, para mim tem sido muito difícil. Não sei para você. Eu não sei quantos perrengues você passa na sua casa, na sua família, no seu casamento, para ser participante, para subir nessa figueira, porque para mim é difícil. Deus sabe da luta que a gente passa, mas você em principal deve ver que você também passa por uma trajetória gigante. O que acontece, o grande problema é que quando Jesus fala ao nosso coração, ele diz: Zaqueu, desce depressa. Ele diz para Zaqueu fazer alguma coisa. O grande problema é que a gente não faz. A vida de todas aquelas pessoas estava na mesma situação. Jesus não faz acepção de ninguém. Zaqueu, por mais difícil que fosse estar naquele lugar, Zaqueu permitiu com que Jesus falasse o coração dele. Zaqueu permitiu com que Jesus falasse ao coração dele, para que ficasse provado, mostrado para toda a humanidade o que significa uma conversão verdadeira. Eu volto a dizer o que eu disse no começo: a igreja promove religião, padrões. Não é o que Jesus propõe, não é o que Jesus dá, não é o que Jesus fornece. Jesus não é fornecedor de padrões. Olha, agora você vai falar bonitinho, seu cabelo vai ser cabelo de crente, sua roupa vai ser roupa de crente. Jesus não promove. Quem promove isso é os ambientes, é a igreja, é esses padrões, lugares. Jesus promove uma mudança dentro do homem. Jesus promove a verdadeira conversão, que não é aquela aparente. Porque enquanto que muita gente assim que estava naquela multidão, assim como Zaqueu, quando a gente leu dizendo que ele era chefe dos publicanos. Zaqueu obviamente devia ser um homem muito rico, óbvio. Porém, por ser chefe dos publicanos, ele devia saber o que todo mundo ganhava. Ele devia ter um controle sobre aquelas pessoas de forma financeira absurdo, e o conhecimento na vida das pessoas de forma absurda. Ele sabia de de tudo que estava acontecendo, e por saber como funciona a vida de cada pessoa, ele poderia tirar vantagem, porque ele estava acima.
E era exatamente isso que ele fazia, como muitos fazem. Todo mundo que está acima e percebe que está acima quer levar vantagem do mais fraco. Era como Zaqueu vivia. O ser humano, quando vê a oportunidade de errar, de falhar, ele falha. Quando ele vê a oportunidade de errar, ele erra. Ele está fazendo uma dieta de alimentos porque o médico falou que ele não pode comer besteira. Alguém deixa um brigadeiro em cima da mesa, ele vai atrás do bendito brigadeiro. Perdão. Bendito brigadeiro para comer o brigadeiro. Porque o ser humano, quando ele vê uma brecha para ele errar, ele erra. Quando ele está vestido só da capa, quando ele só frequenta a igreja, quando ele só está vestido de uma capa, quando ele só sobe na figueira, quando ele não reconhece o valor de tudo que ele passa para estar dentro de uma igreja, ele continua pecando. Quando Zaqueu reconheceu que chega, a partir de agora a palavra vai ser direcionada ao meu coração e eu vou colocar em prática. Quando Jesus direciona a palavra para ele, quando ele fala chega, eu não vou ser só mais um frequentante de igreja, eu não vou ser só mais uma pessoa, eu não só vou ser mais um ouvinte da existência do Espírito Santo, eu não vou ser só mais um ouvinte que tem que frequentar a igreja, que tem que isso, tem que aquilo, eu não vou ser só isso, eu vou ser muito mais que isso. Zaqueu estava disposto a ouvir a palavra de Jesus no coração. Eu não sei se você está disposto a ouvir a palavra de Jesus no coração, porque tem pessoas que vêm para cumprir a sua religião, para satisfazer os seus pensamentos. Olha, já fui para a igreja. É igual o médico manda fazer uma caminhada, aí ela vai e faz a caminhada, meia boca, irmão. Dá uma volta no quarteirão, conversa com 10 pessoas, volta para casa e fala que isso foi caminhada. Não faz a coisa direito. A pessoa frequenta a igreja, a pessoa está na igreja, Jesus fala o coração, mas ele fala: opa, peraí, eu não vou praticar, eu não vou fazer exatamente pelo motivo de que eu não quero fazer a coisa certa, eu não quero fazer o que Jesus está falando para fazer. E quando você não faz o que Jesus fala para você fazer exatamente no teu coração, você não se converte de verdade. Você só se converte de verdade a partir do momento que você deixa ele falar no teu coração. Aí no versículo, nós paramos no 6. No mesmo momento desceu Zaqueu e o recebeu com alegria. Ele recebeu a palavra como? Com alegria. Zaqueu recebeu a palavra com a luta de Deus, desde quando ele se manifestou à humanidade, sempre foi essa, que as pessoas tivessem alegria na palavra dele. E o povo sempre foi atrás do que eles querem, do que eles acham que é melhor para eles. O povo sempre foi, não, eu não acho que é melhor do que Deus está falando, eu acho que é melhor assim. Eu acho que dá para dar um jeito nisso, eu acho que dá para melhorar o que Deus falou. Dá para enfeitar o pavão. Não, Zaqueu fez diferente. Ele recebeu com alegria o que é necessário somente. O que faz uma pessoa ser feliz é somente o que é necessário. Olhe para mim, por favor. O que vai fazer você não tem um carro para andar? Um carro é coisa de necessidade. Você não tem um carro para andar? Não, Deus vai te dar um carro. Ah não, eu quero um Porsche. Mas não é necessário um Porsche para você. É necessário um Porsche ou um carro? Ah, mas o Porsche é um carro. Que bom seria um Porsche, mas não é necessário para você. Você não tem nenhum carro, você vai querer um Porsche. Deus pode prosperar muito para você ter condições de ter um Porsche, pode, mas não é isso. Não é assim que se recebe a palavra com alegria. A palavra com alegria que se recebe é aquela palavra quando ele fala: eu estou com você, eu não vou deixar faltar nada para você, eu vou suprir para você, eu vou estar com você. E se for assim até o último dia da sua vida, andar de fusquinha,
eu recebo a palavra com alegria no meu coração. Versículo de número 6, né? No mesmo momento desceu, recebeu com alegria. O 7, todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e foi se hospedar lá. Então Zaqueu tomou a palavra, ele começou a falar, comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou dando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Está aqui. O que acontece, irmãos? Existe o verdadeiro e o falso, o convertido e o não convertido. Aquele que se converte somente à religião, a pessoa que se converte somente à religião, há pessoas que só se convertem somente à igreja, há pessoas que se convertem somente ao, eu gosto desse pastor, eu vou seguir. Ela se converte somente a algum, como eu disse, aos padrões, mas ela não se converte a Jesus. O versículo de número 8 narra a conversão dele. Você vê que Jesus, com o jovem rico, ele precisou falar: vai, vende tudo quanto tens. E o jovem rico é a figura de um membro da igreja, como eu e você, que frequentamos igreja, estamos no padrão. E agora Jesus cobra a conversão, Jesus cobra o coração, e o jovem rico simplesmente se entristece e vai embora, e deixa Jesus ali, não quer nem saber. Ele não se converteu, diferentemente Zaqueu, que era rico também, mas quando se converteu, e se converteu de verdade, porque recebeu a palavra no coração, ele fugiu dos padrões. Enquanto que o jovem rico, ele tinha todos os comportamentos, não mentia, não matava, guardava todos os mandamentos, era a pessoa mais pura. Sabe aquela pessoa que você fala: ai, que pessoa doce. Não era assim que falavam de Zaqueu. Até Zaqueu, Jesus saiu de lá, Zaqueu saiu, todo mundo ainda continuava apontando o dedo para Zaqueu, porque a transformação é muito rápida. A graça não faz quarentena, a graça não espera 1 minuto para se manifestar. Quando a pessoa abre o coração, a pessoa vomita, ela deixa quem ela era, ela passa a ser uma nova criatura, ela começa uma nova prática, um novo estilo de vida. Não é frequentar novos ambientes, ela realmente mudou. Até que as pessoas se deem conta disso, os frutos dela serão vistos. Mas não como ato daquilo que anda aqui. Zaqueu não teve tempo nem de pentear o cabelo de crente, de usar a roupa de crente, ele continua sendo o mesmo Zaqueu. Não teve tempo de frequentar a reunião dos outros crentes que se reunia por lá. Não teve tempo. Mas foi um homem do qual Jesus entrou na casa do pecador, mostrou que não tem tempo de espera, é agora. Não tem hora, não tem ali, não tem aqui, é agora, é exatamente agora. Momento que a pessoa se arrepende, agora. O antes e o depois não tem uma linha, peraí, vai passar um dia e depois do outro dia você já está perdoado. É na mesma hora. Quando a pessoa se arrepende, confessa e deixa, é na mesma hora que acontece. A religião, a religiosidade vai promover esse tipo de mudança, conforme o tempo da pessoa frequentar uma igreja, uma comunidade. Jesus, ao contrário, quando fala o coração das pessoas, ele muda o caráter. Zaqueu vomita tudo aqui, ele fala: olha, metade do que eu tenho. Jesus não pediu nada. Para o jovem rico ele pediu, para o Zaqueu ele não pediu. Ele falou: metade do que eu tenho já não é mais meu. Por quê? Porque não é necessário ter tudo isso.
quem se converte de verdade sabe que não é necessário ser rico. Sabe que não é necessário ser famoso. Sabe que não é necessário ser o cara. Quem se converte de verdade sabe, olha aqui, metade do que eu tenho já não é mais meu. Jesus não falou nada. E o que eu tenho feito errado, eu não vou pedir perdão, eu vou devolver em dobro. Isso são frutos de justiça que somente quem se converteu de verdade manifesta. Quem não se converteu de verdade, a palavra não entrou, só frequenta a igreja e muda de comportamento. Para de falar palavrões, coisinhas simples. Para de cumprimentar as pessoas de forma, arranca o brinco da orelha, sabe? Essas coisas. Que olha lá que essas coisas não salva ninguém. Obviamente que a pessoa que vive em santificação, ela não vai falar palavrão, mas usos e costumes que a pessoa acaba promovendo por causa da religião, entenda bem, dos padrões novos que ela está frequentando. Se Jesus entrar, aqui tem uma comunidade bem simples aqui perto, não tem? Se Jesus entrar ali e pregar para todo mundo, e todo mundo somente ouvir, e não deixar a palavra entrar no coração, você vai falar: uau, olha como eles estão diferentes, eles estão se vestindo diferente, eles estão falando diferente, eles estão, olha, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas continuam mentindo, desejando o que não presta, continuam retendo aquilo que não é deles, usufruindo daquilo que não é deles, levando vantagens em cima das pessoas, mas promoveu alguma mudança de comportamento. Eu volto algumas mensagens atrás, quando nós falamos a respeito de pais e filhos. É praticamente isso. Os nossos filhos não nascem convertidos. O nosso desejo é que eles fossem convertidos. Mas para promover a conversão no coração da pessoa, a palavra tem que entrar. E para a palavra entrar, não é de forma impositória. A pessoa tem que querer. É por isso eu disse, seria bom que muitas pessoas estivessem aqui, quisessem. Eu falo, hoje é domingo, sabe? Feriado 2 vezes. Vai ter a unção do trabalhador. Que eu trabalho, eu creio. E sabe, Jesus não pode tirar aquela dor que eu sinto no meu corpo e me fazer trabalhar com. Quem sabe Jesus não pode me dar mais sabedoria. Quem sabe Jesus não pode me prosperar de tamanha forma necessária para minha família. Só que a figueira, para muitas pessoas, ela é muito mais do que brava. Ou, na verdade, a figueira não está sendo brava, a figueira está sendo um bonsai. Você já viu bonsai? É bonsai ou bonsai? É um dos dois, bonsai ou bonsai, que é aquela arvorezinha desse tamanho. Para uns, ir até Jesus é uma coisa que a pessoa nem está nem aí, mora do lado da igreja, tem carro, tem tudo, mas não quer nem saber. Por quê? Porque é um bonsai. Quem está entendendo? Diga glória a Deus.
Deus é bom, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Diga graças a Deus. Há aqueles que não se converteram ainda e se perguntam: aonde é que eu estou falhando? Você está falhando exatamente na sua conversão. Você está falhando exatamente na sua conversão. É muito fácil ver quem se converteu de verdade, irmãos. É muito fácil. Você vê alegria e contentamento nas coisas do Senhor. Não só isso, você vê um esforço maior, uma força que vem, você olha que você não sabe de onde vem, para agir sobre justiça. Para colocar sempre, a cada instante, a sua vida em ordem. Às vezes eu me pergunto, Jesus morreu naquela cruz, e muitas pessoas acham que foi só para curar. Jesus morreu naquela cruz e muitas pessoas acham que Ele morreu lá só para curar as pessoas. E aí eu me pergunto, que vantagem tem uma pessoa curada, mas não convertida? Ela está na igreja, ora, meu Deus, me cura, faz campanha, faz tudo, mas não se converteu, porque sai da igreja, é outra pessoa, é hipocrisia, como eu coloquei hoje lá no grupo, é escriba e fariseu. A palavra grega para hipócrita é ator. A palavra grega para hipocrisia é ator. Então ele é uma coisa aqui. Quando ele sai, ele é outra pessoa. Esses dias eu conversava com a minha esposa com respeito a isso. De que adianta na igreja nós promovermos a fé e sermos tão de fé, e em casa, que é o lugar aonde nós devemos mostrar a Deus, ao diabo, a nós mesmos, a gente é tão vagaroso, porque a hipocrisia, atuar, é uma coisa muito fácil para o ser humano. Se você tivesse que chorar na frente de alguém para conseguir alguma coisa, algum benefício para os seus filhos, para a sua família, para você, você ia lá e você faria um teatro na frente de alguém para conseguir o seu benefício, como muitos fazem. Isso é hipocrisia. Elas se fazem de vítimas e coitados. É hipocrisia. Outro dia eu estava só observando um rapaz pedindo dinheiro no farol, e aí ele estava lá e conversava e não sei o que, e chutava um e brincava com o outro. Daí a pouco ia pedir dinheiro assim, ó. Uai, esse é o ator. Se faz de vítima, de coitado, e ele não é. Não é necessário se fazer de coitado, não é necessário se fazer de vítima, não precisa disso. Nós não precisamos se fazer de coitados. Porém, assim como eu acredito que você também acredita que Ele não morreu na cruz por causa dos coitados.
Ele morreu na cruz por homens corajosos como Zaqueu. O apóstolo Paulo, outra promoção da graça que a gente enxerga, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha documento para matar cristão. O apóstolo Paulo tinha documento para matar cristão. Se alguém parasse ele, uma tropa, onde você está indo? Não, estou indo matar uns cristãos. Ele catava o documento e mostrava um documento. Ele tinha porte para matar. Na mesma hora, Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, pronto, você vai ser meu servo, vai ser usado por mim, pronto. Na mesma hora ele passou a ser servo de Deus. Ele deixou? Na mesma hora não, passou 3 dias, porque ele ficou 3 dias lá enfermo, né, com os olhos. Aí veio Ananias e orou por ele, as escamas caíram dos olhos. Mas foi na mesma hora. Hipocrisia é você promover a fé, se fazer de santo, se fazer de homem poderoso da fé. Hipocrisia. Sendo que eu não sou nada. Por isso que Paulo, ele se declarava nada, o conhecimento dele nada. Quem se converte de verdade nunca acha que ele é alguma coisa, que ele sabe que ele não é. Zaqueu tinha tudo, era chefe, era isso, era aquilo, tinha tudo, mas na hora que Jesus vem, entra no coração dele, fala o coração dele, ele fala: não sou nada. Então, já que eu não sou nada, então para que isso? Então para que aquilo? Eu vou viver uma vida somente com o que for necessário, só com aquilo que é importante. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí, irmãos, eu queria que você refletisse aqui do Espírito Santo sobre o que é necessário na sua vida hoje. Eu quero que você pense nisso, é muito importante. É muito importante, a palavra é essa, só o que é importante. Deus, ele trabalha com aquilo que é importante. Deus, ele não faz nada que seja extra. Até o transbordar de Deus, que é uma coisa extra, não é uma coisa irrelevante, não é um desperdício. Então eu queria que você parasse agora e refletisse na sua vida e visse o que é necessário. Só o que é necessário, porque ele morreu lá na cruz, não é para te fazer alguém, não, é para suprir você do necessário, porque nós vamos morrer declarando que não somos nada, pecadores. Então não somos nada, como pecadores não somos nada. Reflita agora, o que é necessário, o que é importante na sua vida. Necessário é só o que é importante, é algo sem frescura, irmãos, é algo sem frescura. Ah, eu queria esse, ah não, tem que ser esse, tem que ser aquele. Quanto crente frescurento. Ah, essa igreja tem que ser assim, ah, porque tem que ser assado. Não se converteu, vai se converter. Essa é a palavra. Porque o que é necessário não promove algum tipo de gosto, alguma reclamação naquilo que se tem, ou no que se virá. Para quem está com fome, qualquer coisa serve. Eu ensino a ser humilde. Eu não sei qual evangelho que as pessoas ouvem por aí, qual tipo de evangelho que as pessoas passam por aí, porque o evangelho que eu vejo em Cristo
é só o que é necessário. O homem não tinha onde reclinar a cabeça, e era feliz. O homem não tinha dinheiro, e se precisasse mandava pescar um peixe, porque ele via o que era necessário. Ele mandou Pedro jogar a rede. Jogou a rede, pegou um monte de peixe, só para mostrar que ele tem poder. E o resto dos peixes? O que foi? Agora você... agora que o senhor me ensinou a pegar um monte de peixe, eu não vou pegar mais peixe? Não, não é esse peixe que você vai pegar. Eu não ajudo a pessoa a ganhar dinheiro, eu ajudo as pessoas a levarem a salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí Pedro, a luta de Jesus com Pedro sempre foi grande. A luta de Jesus com Pedro sempre foi enorme, irmão, sempre foi grandiosa. Ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Ali, se você estudar um pouco e ver no original, Pedro, ele não fala: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, ele fala: eu gosto de você. Se minha esposa chegar para mim e falar assim: eu te amo, e eu não responder eu te amo para ela, se eu falar eu gosto de você, rapaz, ela para o que está fazendo. Jesus ouviu de Pedro 3 vezes: eu gosto de você. E nas 3 vezes eu gosto, ainda assim ele falou: tá bom, eu acredito que você gosta, você vai um dia me amar. Eu acredito, eu estou plantando no teu coração tudo isso, você vai me amar. Tá bom então, você gosta de mim? Gosto, então apacenta as minhas ovelhas. Mesmo sem falar o amor, sem promover diante de Cristo o amor por Ele, Ele fala: tá bom, a minha importância é a salvação, a conversão genuína. Não é o dinheiro, não é a grana, não é as coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 19. A Bíblia revela quem é Deus, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Paulo falando. Vamos ler o texto inteiro, porque esse texto aqui é bom, irmãos. Estudar é importante. Versículo 10. Alegro-me quando grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estava atento. Vos faltava ocasião apropriada. Mas nos faltava ocasião apropriada. Por fim, não vos declaro isso por estar necessitado, porque aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura e passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês.
Ou seja, ninguém ajudou eles, só os irmãos lá, só os filipenses. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente enviaste-me ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Para um pouco aqui, reflita, a gente vai terminar a leitura aqui, mas reflita. O Moisés do Novo Testamento, falando que passou necessidade, nós no século 21, promovendo riquezas em nome de Jesus. Está certo isso? É um questionamento terrível, à beira da apostasia, como diz Tessalonicenses, Paulo dizendo a Tessalonicenses, diz que o anticristo virá num período de apostasia. Só apóstata aqueles que decaem da fé, e decair da fé é aqueles que colocam o seu coração em outro lugar, que não seja de fato na simplicidade do amor de Deus. A simplicidade do amor de Deus, a simplicidade do Evangelho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 16: pois quando eu estava em Tessalônica, já li. 17: não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou completamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Um homem que estava passando por necessidade na obra de Deus, agora em questões de oferta, em questão da obra de Deus, tem recursos de planejamento, não é para usufruir. Quando ele faz, agora eu tenho em abundância, é o recurso do planejamento, é pensando que agora eu vou ter condições de caminhar para cá, de caminhar para cá, e de caminhar para lá e para cá, porque Paulo não tinha parada, casa, morada, ele não precisava de nada estagnado, era sempre em progresso, assim como vivia também praticamente todos os crentes daquela época. Viviam sem coisas próprias, mas tinham tudo em comum com a igreja. Buscavam ali aparentemente era uma busca genuína pela presença de Deus e conversões genuínas. As pessoas hoje terminam o culto, vai embora, você não sabe mais da pessoa, isso é a prova da religião que entrou, e a prova que Jesus ainda não entrou. É prazeroso estar no meio dos irmãos, no meio da sua comunidade, é prazeroso estar, é prazeroso, porque quem se converteu de verdade, seu prazer está no Senhor e nas coisas do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí ele diz: agora estou plenamente suprido, até em excesso. Olha que bênção, pois tenho recurso agora para dar e vender, né? Mas, versículo 19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas. Como não nos dará aquilo que nos for necessário, para a alegria do nosso coração, para a satisfação da nossa família, para a satisfação da nossa vida, a ponto de você falar: tenho até demais. Tem gente do mundo que vai olhar e vai falar: você não tem nada, e você vai olhar e vai falar: eu tenho é muito, porque o pouco com Cristo é muito, meus irmãos.
E o muito sem Ele é como vive o povo do mundo. Eles acham que estão sem nada, tendo tudo que tem, acham que não tem nada e precisam de mais. Mas com Cristo a visão é diferente. Com Cristo a visão é outra. Diga graças a Deus. Amém? Então, como Deus é? Deus, Ele dá segundo a necessidade, segundo o que é necessário. O Deus, 19, Deus suprirá todas as necessidades. Deus supre as necessidades, aquilo que é necessário. Se não é necessário, Ele não vai te dar. Não adianta você espernear, bater o pé, você vai ter que aprender. Esses dias foi citado aqui sobre a tempestade que os discípulos passaram no mar. Aquela tempestade que eles sofreram, o vento contrário que eles sofreram, foi absurdamente necessário. Porque quem mandou Jesus ir para lá quem mandou eles ir para lá foi Jesus. Quem mandou eles entrar no mar e ir foi Jesus. Jesus mandou, vai, entra no barco e vai do outro lado. Jesus, Ele é Deus, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Então Ele sabia que os discípulos iam passar por aquela situação. Ele sabia que os discípulos iam passar por tudo aquilo, que o vento ia soprar contrário, que eles iam achar que ia morrer. Só que escute, tem situações que Deus deixa você passar, que é necessário para você crescer. Para você crescer. Porque tem gente que tem 70 anos de idade, como eu já vi muito, 70, 60, 50, se acham poderosos por causa da idade, mas é mais criança do que não sei o que. Chega a ser deplorável certos comportamentos. Deplorável certos comportamentos, que não importa a idade. Camarada, o sujeito que não é a idade que faz, é o entendimento que faz. Parece que tem casamento, é a mesma coisa. Tem gente que é casado há 30 anos, mas por não ter diálogo, por não existir cumplicidade dentro do casamento, parece que é casado só há 3 anos. A experiência que eles têm de relacionamento é de 3 anos, casado há 30, 40. Porque não conversa, porque não passa a noite conversando, porque não abre o coração para o outro, porque as coisas vão acontecendo e vai se deixando assim, vai se deixando. Nunca há o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos fazer, nunca. Então não cresce nunca. Jesus permite as provações, as lutas, para o crescimento. Foi exatamente para isso que Jesus permitiu com que eles passassem pelo vento contrário. Para você ter ideia de que Jesus, ele sabia de tudo, depois ele vem andando sobre o mar e contra o vento. O vento não estava contrário, sim ou não? E o que o vento fez com Jesus? Nada. O vento não fez nada com Jesus. Nada. Por que o vento não fez nada? Porque Jesus é a prova, é o exemplo, é a lição de alguém que tem entendimento, de alguém que sabe, que confia, que acredita, que tem fé, que não duvida, que enfrenta as coisas com Deus na frente. Por isso o vento não pode contra ele. Agora o vento só pode contra as pessoas que têm medo. Mas o Covid, mas agora é o negócio, como é que chama?
A dengue. Ah, mas a dengue, ai, mas não cresce. Parece um adolescente de tantos anos de idade. Não cresce. Precisa crescer. Deus não tem frescura. Por isso eu falo, não é necessário ficar com essas frescuragens todas. Tem que ser corajoso e corajosa. Não é necessário. O que é necessário para nós é o que é importante. O que importa de verdade. Amém, Jesus? Então vamos lá, como Deus é? Deus é alguém que supre todas as necessidades e não supre excessos. Primeiro Paulo passa por tudo que tinha que passar, depois ele chega a conotar que agora ele tem até em abundância. Por quê? Porque aprendeu a confiar? Sim, ele mesmo disse: aprendi a me alegrar quando estou com fome, quando não tenho nada. Cresceu. Criança chora quando está com fome e quer leite. Você não é mais criança, você é adulto. Adulto não chora quando está precisando de alguma coisa. Adulto resolve as coisas de frente. Você tem que crescer. Amém? Irmão, você precisa crescer. O que o povo quer? Se Deus quer dar só o que é necessário, olhando para a trajetória de todo o povo que seguiu a Deus, principalmente lá no deserto, sob a liderança de Moisés, o que o povo quer? Deus falou: eu vou dar para vocês o maná, eu vou aquecer vocês à noite, e eu vou ter uma nuvem que vai tapar o sol, vocês vão queimar no sol do deserto. O que o povo queria? Frescura. Deus te dá um celular, você quer o mais caro, você não está feliz com o que você tem. Deus te dá um carro, não é esse que você quer um outro. Você é frescurento. Você não quer o que é necessário, você quer alguma outra coisa. Isso não é bom para você. Você precisa crescer. Você precisa evoluir na sua cabeça. Você precisa entender que o que é necessário é o que você precisa. Ah, eu tenho uma casa, agora eu quero uma casa maior, eu quero isso, aquilo. Espera aí, seja feliz com o que você tem. Pare de tamanhas ambições. Você começa um negócio, eu até acredito que você tem que ser ambicioso. O que você faz, eu até acredito que a pessoa tem que ter um pouco de ambição. Sim, acredito. Agora eu não acredito que a pessoa tem que ter ambição para conquistar coisas e coisas e coisas, porque é Deus quem dá. Então, o que o povo quer? Frescuragem. O que Deus não dá é o que o povo quer. Para onde você vai olhar? Para aquilo que você quer? Ou para aquilo que Deus está falando que Ele vai te dar? Que Ele está falando que Ele vai te suprir? A Bíblia, irmãos, fala sobre muitas coisas. Por isso é necessário ler a Bíblia. A Bíblia diz que, eu falei algumas passagens aqui falando sobre casamento. A Bíblia diz sobre casamento. Você é casado com uma pessoa que você escolheu, e você tem que aprender a ser feliz com isso, porque Deus agora, Ele pode sim interferir, mudar ali, aqui, agir, sabe, tá por detrás, pode, mas você precisa aprender a amar o que você tem. Essa pessoa, ela é assim. Eclesiastes diz que a madeira, da forma que nasce, ela é assim até o final. A madeira não muda.
Pare de reclamar da sua esposa ou do seu marido. Outra coisa, porque isso é necessário para você crescer. Pare de ser infantil. Aprenda a ser feliz com o que você tem. Aprenda a dialogar mais no seu casamento. Passe a noite inteira conversando até resolver as suas insatisfações. Você não quer ter trabalho e quer ter quer que Deus venha e faça um milagre para você. Isso está errado, você precisa crescer. Precisa parar de ser criança. E você precisa parar de achar que casal que conversa é criança. Você precisa entender que quem conversa é maduro. Que quem dialoga é maduro. Que quem namora é maduro. Você é casado, então você precisa aprender a lidar no teu relacionamento, no teu casamento. Outra coisa é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, e que a gente fica perdendo muito tempo com uma transformação que está nas mãos de Deus. Mas Paulo ele diz que há mulheres e homens que têm maridos e mulheres que não são crentes. E Paulo disse que isso está tudo bem. Paulo disse que isso está tudo bem, que está tudo certo, que não tem nada errado nisso. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo disse: há irmãs e irmãos que têm maridos e esposas descrentes, e isso está tudo certo, porque ele disse: se convém você ficar com essa pessoa, fique e seja feliz com essa pessoa. Pare de dar ouvidos e confundir a tua cabeça, para que você não estrague o teu relacionamento, porque tem pessoas do mundo que tem casamento mais exemplo do que casal de dentro da igreja. Tem homens do mundo, a mulher vem para a igreja, o homem vem para a igreja, mas trata melhor, como muito crente dentro da igreja, enfiado dentro da igreja, naqueles padrões da religião sem conversão, trata dentro da igreja, irmãos. Então para com esse negócio. Para com esse discurso de que meu marido tem que se converter. Você tem que amar o seu marido, você tem que amar a sua esposa. Eu estou pregando sobre o que é necessário aqui. Você não influencia na salvação de ninguém. Se você influenciasse, você saía convertendo todo mundo aqui, agora. Se eu influenciasse, eu sairia convertendo todo mundo. Eu não precisava nem pregar, sei lá, eu faria alguma coisa para converter as pessoas. Ninguém converte ninguém. Entrega nas mãos de Deus. Ame o teu marido com toda a tua força. Ame a tua esposa com toda a tua força, porque isso é necessário para você. Não é necessário para você ficar, meu Deus, converte, faça, muda. Não é necessário isso. Não é. Você está orando à toa. A conversão está na mão de Deus. É através de frutos de justiça que você dá, que alguém dá. A pessoa não se converte de tanto ficar, entendeu? Não é assim que funciona. Eu sou um pastor tipo de pastor que falo muito com respeito à verdade do cotidiano. Família, casa, casamento, Espírito Santo, hipocrisia, atuar. Eu sou uma pessoa que falo muito com respeito a isso. Você sabe o que você deve para as pessoas? O amor. E é isso que é necessário. Deus não tem frescuragem e não trabalha com a frescuragem. Se Deus não trabalha com a frescuragem, está claro que quando a palavra entrou no coração de Zaqueu, Zaqueu imediatamente falou: não precisa falar nada, Jesus,
tudo que eu roubei vou devolver. Ele confessou tudo, ele escancarou a vida dele para quem é que poderia conhecer a vida de Zaqueu? Quem é que poderia saber da vida de Zaqueu? Agora nós, o mundo inteiro sabe quem é Zaqueu. A mesma coisa Paulo, um assassino. Veio a palavra, naquela mesma hora ele se converteu. Irmãos, eu estou falando sobre o que é necessário para você. É necessário para você. Se é necessário, então é importante. Dê importância no que eu estou te falando. E não deixa a religião confundir o amor. Porque a religião prega que você tem que ser padrãozinho. E não tem esse negócio de padrãozinho não, irmão. A igreja é um lugar assim. Tem a pessoa que vem sozinha, tem gente que não vem daí de casa, e é assim até o fim da vida, irmão. Pode ser assim até o fim da vida. E está tudo certo, a Bíblia dá respaldo para isso. Sirva ao Senhor com alegria e com amor. Acabou. Seja feliz. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Hoje é dia do trabalho. Fica de pé, por favor. Hoje é dia do trabalho. Cuidar da nossa salvação é um trabalho. Então vamos orar por nós, porque cuidar da salvação é um trabalho. Levante as suas mãos aos céus. Diga: meu Deus, faça-me guardar em meu coração somente o que for necessário, e tira do meu coração qualquer excesso de religiosidade, de padrão que me atrapalha de ser feliz, pois eu tenho o Senhor, e o Senhor é tudo para mim. Eu posso todas as coisas, pois o Senhor está comigo. Digo: obrigado, Jesus, pela família que o Senhor me deu. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor me deu e até agora tem me sustentado, em nome de Jesus. Com a mão no teu coração agora, eu oro por todos e abençoo a todos nessa hora. Você vem junto comigo orando sobre a sua salvação, orando sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, em ser uma pessoa que ora, em ser uma pessoa salva. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo agora, todas as pessoas, irmãos aqui na igreja, que tem tido todo o trabalho, meu Deus, de se conduzir para entrar no céu, meu Deus, de se conduzir para ter a sua entrada no reino celestial, eu te peço agora no nome de Jesus, fortaleça, meu Pai, talvez os pés cansados, talvez as mãos cansadas, talvez, meu Pai, o entendimento, a mente cansada. Quantas são as pessoas que reclamam: eu estou com a mente cansada, eu preciso descansar mais. Mas o Senhor renova todas as forças, o Senhor renova todos os aflitos, os angustiados, aqueles que estão, meu Deus, no estado além da necessidade, que é o estado da miséria, aqueles que precisam de um socorro, aqueles que precisam de uma ajuda, aqueles que precisam de uma mão, aqueles que precisam, meu Pai, de sair da situação adversa, aqueles que precisam, meu Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão, porque nós estamos na caminhada, já são muitos anos convertidos, muitos anos praticando a justiça. Não nos deixe desanimar, pois o nosso prazer, meu Deus, é estar aqui, o nosso prazer é estar na tua presença, o nosso prazer é te servir, meu Deus, o nosso prazer é estar em ti e viver para ti de corpo, alma e espírito, meu Deus. Fortaleça o teu povo, meu Pai, fortaleça a tua igreja, fortaleça esse meu irmão, fortaleça essa minha irmã, meu Deus, pois sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada, não temos direção, não sabemos para onde ir, nem mesmo o que fazer. Sustenta, meu Deus,
estende a tua mão, olha para esse casamento, olha para essa vida, faz desse homem ser o homem mais feliz do mundo, faz dessa mulher ser a mulher mais feliz do mundo, em nome de Jesus. É o Senhor quem dá o que precisa ser acrescentado, então tudo está em tuas mãos. O nosso próximo passo é amar, o nosso próximo passo é ser feliz, o nosso próximo passo é se regozijar naquilo que o Senhor tem dado, é se alegrar nas bênçãos do Senhor, é se alegrar no que o Senhor está fazendo, no que o Senhor tem dado, no que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, este é o momento, meu Pai, em que eu te peço, abre os céus e derrama sobre o teu povo uma unção especial, derrama sobre o teu povo uma unção forte, derrama sobre o teu povo uma unção, meu Pai, que os faça, meu Deus, andar de cabeça erguida, andar de cabeça levantada, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, sustenta o teu povo na fé, sustenta o teu povo na fé, sustenta o teu povo na esperança de que o Senhor fará coisas extraordinárias, que o Senhor fará coisas maravilhosas, e que isso está em tuas mãos e depende somente de ti. O nosso papel é ser feliz. Levante suas mãos, diga: o meu papel é ser feliz, e eu serei feliz, em nome de Jesus, pois Ele deu a vida dele para que eu seja feliz, liberto. Diga: eu tenho uma palavra de Deus, eu estou liberto, em nome de Jesus. Dê um tempo com as mãos levantadas, dê um tempo nessa hora, em nome de Jesus. Que coisa extraordinária a tua presença, meu Pai. Coisa maravilhosa é tua presença em nós. Adore um pouco a Deus, dizendo o seu amor a Ele, pois também é necessário adorar a Deus. O que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro e estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Aleluia, Ele é o nosso Deus, tudo que eu prefiro estar num deserto e ter o Senhor bem por perto, se guiado por teu Espírito sou. Não importa o lugar onde estou, tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo.
preciso. Levante as suas mãos. É o que é necessário, e a presença de Deus é necessária. Aplaude bem forte a Deus. Aleluia. Pode aplaudir.